Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Congratulando com vocês pelo dia de hoje, o dia da Santa Ressurreição. Cada domingo é a comemoração da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E junto com isso, hoje a Santa Igreja está comemorando, seria o dia de amanhã, transferido para hoje, de Nossa Senhora de Kazan. Que temos a graça, a grande graça de ter um ícone milagroso de Nossa Senhora de Kazan aí do nosso lado. E por isso veneramos a Nossa Senhora constantemente, junto com todos os santos e o sinal da Santa Cruz, que nos dá a força e a possibilidade de vencer todas as paixões e pecados que nós carregamos em nossa vida. E com relação justamente aos pecados, nós ouvimos o Evangelho de hoje, sexto domingo após Pentecostes, que fala justamente sobre a cura de um paralítico, que estava... tem algumas dessas dos evangelistas que falam, esse é daquelas curas. Tem uma outra, se vocês lembram, que trouxeram também um paralítico à presença de Jesus Crucifico, entraram na presença dele e desceram pelo teto, abriram o teto e desceram, e ele, vendo a fé dessas pessoas, curou ele também. Hoje nós ouvimos sobre o pecado, porque quando Jesus curou esse doente, ele não disse para ele: estás curado, levanta. Ele disse para ele: estão perdoados os teus pecados. Isso quer dizer, os santos padres nos explicam, que a maioria, não exatamente todos, não 100%, mas a maioria de nossas doenças são consequências de nossos pecados. Foi pelo pecado que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. E daí para frente, eles foram condenados à morte. E nós herdamos deles, de Adão e Eva, esse nosso corpo pecaminoso, que tende mais para o mal do que para o bem. E exige de nós uma força muito grande, um esforço, um combate dentro de nós mesmos para vencermos a nós mesmos esses pecados, essas paixões, esses vícios que se arraigam dentro de nós. E para isso nós temos somente que nos dirigir com fé a Deus, que para Ele tudo é possível. Como Ele curou esse paralítico, e nós fizemos o Evangelho, vemos uma infinidade de milagres que Ele fez durante a sua vida, e transmitiu isso aos seus apóstolos, aqueles fiéis que creram nele de todo o seu coração. Ele mandou-os para que fossem para todos os pontos do mundo, para curar os enfermos, expulsar os demônios e trazer todos para a graça divina. Falar sobre a ressurreição, a graça de Deus, para que todos possam crer e através dessa fé ter a possibilidade de salvação. E nas Sagradas Escrituras nós encontramos vários lugares onde Deus nos fala sobre o perdão de nossos pecados e como isso é possível e como isso é feito também pela graça divina, não pelo nosso merecimento, porque nós, mesmo nos arrependendo, quando nos arrependemos, quando fazemos o pecado, geralmente voltamos a fazer os mesmos pecados. Não temos uma possibilidade de nos imunizar, um tipo de vacina contra o pecado. A vacina contra o pecado é a fé em Deus, a confiança nele e as orações e o jejum. Essas duas armas, a oração e o jejum, não só podem curar nossas enfermidades, mas principalmente expulsar os demônios que estão sempre à nossa volta, procurando de alguma forma nos afastar de Deus. E se a pessoa dá chance, faz a vontade do demônio, ele toma posse dessa pessoa. São aqueles chamados possessos demoníacos, dos demônios.
E depois, para se livrar disso, é muitíssimo mais difícil do que simplesmente expulsar de nossa mente, de nosso coração, porque ele ataca constantemente através de nossos pensamentos, pelos sentimentos. Ele conhece toda a nossa fraqueza e procura sempre uma brechinha para nos atacar. Mas se nós lermos constantemente a Sagrada Escritura, os Evangelhos, e principalmente também, em adição a isso, os Salmos de Davi, o livro dos Salmos, lá tem muitas passagens onde Deus nos mostra que Ele nos cura e nos salva e nos dá a possibilidade de perdão dos pecados. Normalmente, antes de começar a liturgia, são chamadas as horas. Em cada hora, a primeira hora, normalmente antigamente era pelo período do dia. Se dividiam, porque o dia todo é direcionado a Deus. E no 24 horas nós temos diversas cerimônias e ofícios religiosos que são feitos ou em casa ou principalmente na igreja. Nos mosteiros, onde há possibilidade de celebração diárias, esses ofícios são diários, constantes, praticamente levam, não digo dia todo, porque há intervalos entre um e outro, mas pelos horários, nós temos a primeira hora, que é lida de manhã, após normalmente as matinas, as matutinas que são celebradas na igreja, é a primeira hora. Depois, antes de começar a liturgia, é lida a terceira hora e a sexta hora. Por que se chamam primeira, sexta, terceira, sexta, nona? Eram nos horários que eram lidas. A primeira hora era lida normalmente às 6 horas da manhã. A terceira hora, às 9 horas da manhã. A sexta hora, ao meio-dia. E a nona hora, às 6 horas da tarde. Horário que Jesus faleceu na cruz, às 6 horas da tarde. Pelo que nós sabemos da tradição dos que nos transmitiram esses horários, essas horas que são lidas, são compostos sempre de 3 salmos escolhidas pelos santos pais, e depois as orações adicionais, os tropários do dia que são comemorados, e uma oração no final que é chamada a oração das horas. Eu vou ler isso para vocês entenderem, porque quando é lido das horas, infelizmente, nem sempre, até a pessoa que está lendo consegue se concentrar, porque muitas pessoas que vêm antes de começar a missa ficam andando pela igreja, conversando, e não prestam atenção. Isso é importante, é lido para vocês, para nós que estamos na igreja, essas horas, para nós acompanharmos, para nos prepararmos para a principal, que é a liturgia. A liturgia é a vida de Jesus, desde o nascimento dele até a ascensão dele aos céus. Tudo isso passa durante o período da liturgia. A liturgia, o começo, que é o nascimento de Jesus, quando não tinha ninguém, era só Nossa Senhora, São José, os anjos que depois vieram, cantaram, e os pastores que vieram depois adoraram os santos e os reis magos. Mas não tinha ninguém no nascimento, tinha só São José e Nossa Senhora. E por isso, esse começo de liturgia é o padre, às vezes com o diácono, celebrando, que se chama proscomídia, dentro do altar. Não há ninguém. É bem de manhãzinha, não tem ninguém na igreja, é só ele ou eles dois celebrando esse momento, que é a preparação de tudo, de todos o pão e o vinho, as coisas, esses pãezinhos, fosfóricas, tudo preparado para o início da celebração. Quando começa já a celebração, já cantando, já é a vida pública de Jesus. O Evangelho, quando é lido, é a palavra de Deus, é Ele próprio falando para nós. É a palavra dele, é como se Ele estivesse aqui transmitindo para nós a sua palavra. Tem que ser ouvida com muita atenção. Não deve nesse momento ser nenhum tipo de distração, nem comprando velas, nem andando pela igreja, entrando, saindo. Não, é ouvindo Jesus falando conosco. E assim por diante. Isso é uma outra vez que eu vou explicar para vocês a Santa Liturgia. Muito interessante. Mas tem que ter. Mas eu queria falar sobre justamente o perdão dos pecados. Na nona hora, que geralmente é lida antes de começar as vésperas, à tarde já,
Tem um salmo aqui 84 que diz: abençoasse, Senhor, a tua terra, libertasse Jacó do cativeiro, perdoasse a maldade do teu povo. Não só uma pessoa, mas todo o povo foi perdoado. Eles estavam naquela época em cativeiro na Babilônia, e eles estavam rezando, pedindo a Deus que os libertasse. E Deus perdoou a maldade dos seus pecados pelo arrependimento que eles tiveram dos seus pecados, que eles foram castigados por Deus, justamente levados para o cativeiro como prisioneiros, pelos pecados que o povo estava fazendo, se afastando de Deus. Então Deus permitiu que eles fossem presos, cativeiros, destruíram Jerusalém, destruíram o templo e levaram-eles todos presos. Lá nesse cativeiro se manifestou o profeta Daniel, os 3 jovens que depois entraram na fornalha e não se queimaram. Então isso está tudo na Bíblia, no livro dos Reis. Então ele diz aqui: cobriste todos os seus pecados, perdoaste a maldade do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Só Deus pode cobrir e perdoar nossos pecados. Mas para isso nós temos que ter o quê? O arrependimento. Mitigaste toda a tua ira, suspendeste o furor da tua indignação. Converte-nos a Deus. Deus, Salvador nosso, nós pedimos, nos converta, afasta de nós a tua ira. Porventura estarás para sempre irado contra nós? Ou estenderás a tua ira de geração em geração? Não, Ele sempre perdoa. Ó Deus, voltando-te para nós, restituir-nos a vida e o teu povo se alegrará em ti. Mostra-nos, Senhor, tua misericórdia e dá-nos a tua salvação. Ouvirei o que o Senhor Deus me disser, porque Ele anunciará a paz ao seu povo e aos seus santos e àqueles que se convertem de coração. Então isso é o que Deus espera de nós, a conversão nossa, voltando para Deus de nossos pecados, nossa vida pecaminosa. Não, nós damos muita atenção às coisas do mundo, materiais, nos apegamos a isso. Nada daqui levamos, só o que temos dentro de nosso coração, na nossa consciência, a nossa paz ou nossos pecados, o perdão de Deus ou a condenação dele. Depende somente de nós, como nós colaboramos com Ele para a nossa salvação. Isso depende, isso está nos Salmos, isso está nas Escrituras, isso está na Bíblia. Eu insisto sempre, todos insistimos, leiam com atenção o que vocês forem ler. Peçam que Ele abra o entendimento, para que lendo, entendam, não só com a mente, mas com o coração, e apliquem na sua vida. Ouvirei o que o Senhor Deus me disser, porque Ele anunciará a paz ao seu povo e aos seus santos. Nós somos chamados a serem santos, e aqueles que se convertem de coração. Sim, a sua salvação está perto dos que o temem. Quem teme a Deus, procura a Deus, consegue a salvação, e a glória habitará na sua casa e na sua terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se oscularam e se beijaram. A fidelidade brotou da terra e a justiça olhou do alto do céu. Porque o Senhor dará a sua bondade e a nossa terra produzirá o seu fruto. Ele sempre dá bondade. Então vamos procurar realmente nós ouvirmos sempre com atenção tudo aquilo que é cantado e lido na igreja, participar. O que o coro canta, vocês podem participar juntos. Isso, nós temos os livrinhos ali na Santa Liturgia. Se alguém quiser comprar, tudo bem. Se não, pode usar durante o dia e coloca de volta. Mas acompanhe a liturgia. Assim, não só assistir, mas participe. Participe com a alma, não só como corpo presente, mas com a alma, com a mente. Participe da vida de Jesus Cristo que está sendo comemorada naquele momento lembrado. Então, que Deus nos dê essa força, essa possibilidade. E nessa semana toda aqui, não tem nenhuma celebração durante a semana, é só no próximo fim de semana, nos dê a possibilidade de refletirmos, quando vamos ler as Escrituras todos os dias, o Evangelho, as Sagradas, a Carta dos Apóstolos, ler um trechinho todos os dias,
rezar uns pelos outros. Tem muita gente doente, muitas pessoas enfermas. Rezem uns pelos outros, porque essa oração não só por si próprio, mas pelo próximo. Deus veio aqui na terra por nós, não por si. Ele ofereceu a sua vida a Deus Pai para nos dar a possibilidade de salvação, por amor a nós. E o amor que nós somos aqui uma família cristã, família da paróquia. A paróquia é uma família cristã, todos nós somos unidos, todos nós somos um corpo de Deus. E isso nos faz também ter essa união. Então vamos participar disso ativamente. Rezarmos pelos, saber perdoar quem nos ofende, não levar para casa, não deitar na cama com o coração magoado, com algum tipo de mágoa, de ressentimento. Isso tira inclusive a nossa saúde física, inclusive. Então não devemos, de jeito nenhum, tira, afasta de nós a graça do Espírito Santo, afasta de nós o anjo da guarda, que não consegue ficar junto ao pecador que não se arrepende. E aí o demônio que tem acesso. E isso então é a nossa luta consigo mesmo, com nossos pecados, para a glória de Deus e para a nossa salvação. Deus nos abençoe e tenha uma boa semana. Благословение Господне на вас, благодатью человеколюбия, всегда ныне и присно во веки веков.